Stop a soberba. Ari Pinheiro Júnior. Olá, minha galera linda, boa noite. Fique sabendo que toda segunda e quinta, às 19 horas, nós estamos subindo aqui um vídeo novo no nosso podcast Pit Stop a Soberba. Sempre tem um associado aqui sendo entrevistado, mas hoje nós temos uma pessoa super diferenciada aqui para falar um pouco de carros elétricos, carros híbridos, falar de mercado em geral, dessa maré, dessa onda que está chegando aí, invadindo o nosso país e que vai ser um caminho sem volta. Estou conversando aqui hoje, né? E vocês vão prestar bastante atenção, deixar bastante like, bastante comentário e compartilhar também o nosso podcast com todos os amigos, vizinhos, lojistas e revendedores do Brasil afora. Esse nosso entrevistado hoje vai deixar uma contribuição aqui surpreendente. O nome dele é Alexandre e ele é especialista em carros elétricos, como eu falei, né? Híbridos e tudo mais. Exatamente. Boa noite, Alexandre. Tudo bem, meu amigo? É uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Nossa, como eu estou feliz de estar aqui nesse ambiente. A gente estava conversando aqui nos bastidores que eu estou bem acostumado ali com rádio. O ambiente aqui já me deixou bem à vontade, então o papo vai ser bem legal. E é um papo bem interessante, né? Porque é um assunto aí que está em ebulição, né? Muita curiosidade, muita gente querendo saber, então vai ser um papo muito legal. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Com certeza, meu amigo. E partiu até de você. Olha, eu sei que você tem um podcast, eu posso participar. Ave Maria, vai ser uma honra. E eu fiquei assim super feliz. E foi da sua iniciativa que eu convidei Ricardo, convidei Nilson. E casou tudo perfeitamente. Então eu fico mais lisonjeado ainda. Deixa eu até lhe explicar o porquê disso, meu amigo. Eu estou numa jornada, eu estou numa missão, né? Numa verdadeira cruzada. Essa questão da eletrificação veicular, como você falou, essa onda nova que está chegando, né? E eu entendo que o mercado ele ainda não está preparado. Então, a oportunidade que eu tenho para poder divulgar um pouco isso, sabe? Eu vi que esse espaço aqui ia ser muito legal porque você está atingindo ali o lojista. E eu sempre falo, meu amigo, o primeiro a comprar a ideia da eletrificação veicular é o vendedor. Porque tudo começa na mão dele. Então eu disse, poxa, tá ali, casamento perfeito. Então estamos aqui agora e vamos correr com bate-papo aqui, vai ser muito legal. Legal. Vamos falar de carro elétrico, né? Sim. Como eu falei, tá chegando aí essa avalanche de carros elétricos. O que mais me surpreendeu mesmo, né? Começar logo com a Caoa Chery, que falou, que nada de combustão. Isso. Eu vou virar a chave da minha tudo. E aí meteu logo na novela da Globo. Isso. E disse, agora eu sou elétrico para sempre e vamos nessa. O que é que você tá achando, né, dessas montadoras que tá saindo da água pro vinho de uma vez por todas? É porque é um caminho sem volta ou poderia ser a coisa gradativo? Eu vou aproveitar os 2 trechos que você falou. Vamos lá. É um caminho sem volta. É uma ponte que a gente vai atravessar e a gente não vai voltar mais. Por quê? Porque essa questão da eletrificação, ela é o único caminho hoje, sabe? Para a gente entrar no processo de descarbonização. Vai parecer que é um papo chato aqui, mas não é não. A gente vem há mais ou menos 130 anos emitindo poluentes, né? E a eletrificação veicular é uma forma que a gente tem para começar a mudar um pouquinho esse cenário. Nós somos a primeira geração, a gente é mais ou menos aqui a mesma idade. Eu acredito que eu estou até um pouco mais, com a aparência até de mais velho, né, cara? Eu achei que deve ter a mesma idade, mas... Eu tenho 45. Não, então, tá vendo? Eu tenho a mesma idade que você e parece ser mais velho. Nem chame de senhor não, por favor. E o que acontece? A nossa geração é a primeira geração que já está sentindo os efeitos disso. Isso é fato. E eu já há bastante tempo trabalhando nesse ramo, há 27 anos, eu sempre abasteci meu carro com etanol. Lógico, quando o carro permitia isso, logicamente. Mas por quê? Sempre pela pegada ecológica, de emitir 40% menos de carbono. Quem quiser, meus 2 carros estão lá em casa, carbonizar. Né? Exatamente, né? A médio prazo não afeta tanto o motor, né? E tudo mais. E eu venho estudando isso há 12 anos, né? Que quando chegou o primeiro carro eletrificado aqui no Brasil. Poxa, é um processo que ia acontecer em algum momento. A pandemia atrasou um pouco, isso é um fato, mas outros fatores aceleraram esse processo. Por exemplo, hoje a gente usa aqui, o celular da gente está aqui do lado, o pessoal não está vendo, mas o laptop, o celular, eles usam bateria de íons de lítio, que é uma bateria que foi criada em 1980, mas entrou no mercado ali na década de 90. Essa bateria de íons de lítio permitiu a eletrificação, porque o carro elétrico, isso aqui é interessante, é da mesma época do carro a combustão. Olha que coisa doida. É da mesma época. A diferença assim, de 1 ano, ou seja, o carro elétrico é 1 ano mais velho. Na verdade, olha que legal. Muito doido, pouca gente sabe disso. E o conhecimento sobre motores elétricos
tem 300 anos. Olha que coisa doida. Então, o conhecimento a gente já tinha. A gente não tinha tecnologia para fazer carros que tivessem autonomia. Ainda, veja que interessante, meu amigo. Ainda hoje, são os mesmos problemas. Dificuldade de autonomia e dificuldade de pontos de carga. Fato. Melhorou muito? Melhorou. Mas aí, a gente precisou desenvolver novas baterias, porque, gente, acumular energia é um negócio muito difícil. Produzir energia é fácil. Eu tenho uma hidrelétrica, pode ver que hidrelétrica ela gera e transmite. Se você tem uma energia eólica, ela gera e transmite, ele não acumula. Então acumular é um negócio muito complicado. Entendi. Muito complicado. E aí com essas baterias de íons de lítio, facilitou o processo. Teve algumas coisas no meio do caminho. Tem um tal de Elon Musk, Sim. aí no meio do caminho, meu amigo me segue no Instagram, tô brincando, tá pessoal? Ele me segue no Instagram, gente Legal, boa. legal. Ele mostrou para o mundo que o carro elétrico era viável economicamente. Esse é um ponto. Ninguém vai produzir carro elétrico se não for economicamente viável. E ele provou, e a Tesla hoje vale mais em valor de mercado do que as grandes montadoras americanas, como Ford, General Motors e tudo mais. E aí o que aconteceu? Você vê que são vários pontos que vão sendo ligados. Teve também o efeito, eu vou ter que dar um nome, infelizmente, né? Um fenômeno que aconteceu com uma montadora alemã, né? Chamado de Dieselgate, que foi um caso conhecido mundialmente, né? Onde uma montadora alemã, vou até eu mentir aqui, uma montadora alemã que se deu muito mal ao tentar burlar as normas de emissão dos Estados Unidos. E ela aqui no Brasil, ela levou uma multa de R$1 bilhão. Fora o que no mundo todo tinha acho que uns 5 milhões de veículos envolvidos nisso. Então, quando a gente começa a somar esses fatores, o que aconteceu? Em alguns países, isso levou uma certa repulsa ao carro a combustão, esse Dieselgate, né, que era tido como motores limpos. Né? Você começou a ter uma tecnologia de carro de bateria, que te dava mais autonomia. Vem um cara, do nada, entre aspas, que eu li o livro dele, a história é muito bacana, né? Ele veio lá da África do Sul e tudo mais. Cara, ele mostrou isso. Primeiro que ele mostrou que carro elétrico podia ser bonito. Porque tinha uma lei da física que dizia, carro elétrico tem que ser feio. Cara, se você pesquisar no Google aí, carro elétrico anos 70 é pra rica. Parece que deu pra uma criança desenhar. Aquele carro Incrível, horroroso. Né? E aí ele veio com outra pegada, uma série de inovações. Então, isso acelerou. Então, a coisa ia acontecer, meu amigo. Só que alguns fatores aceleraram mais ainda. A pandemia atrasou um pouco. Fato. Mas aí, meu amigo, eu digo que a grande virada é 2025. Por que grande virada? Pouca gente acompanhou isso, mas agora na virada do ano, 1º de janeiro de 2022, entrou em validade, vamos dizer assim, o PROCONV L7. O que é o PROCONV? Programa Nacional de Controle de Emissão de Poluentes. E aí, ele determina os níveis de emissões que as montadoras têm que atender. Agora, no dia 1º de janeiro, porque não conseguiram atender a norma vigente, 15 motores a combustão saíram de linha no Brasil. Imagine. Mais 59 carros. É por isso que saiu, dobrou, Gran Siena, muito carro saiu de linha. Isso afeta o mercado de seminovos. Tá? Isso afeta a concessionária, que diminui o portfólio. Você imagina que esse PROCONV L7 causou essa mudança no mercado? Em 2025 vai ser mais rigoroso ainda. Então, o que é que eu já estou desenhando aqui o cenário? Eu não sou melhor do que ninguém, meu amigo. Eu apenas fico ligando os pontos. As coisas ficam acontecendo, as pessoas não percebem. Eu apenas, isso aqui está acontecendo, isso aqui não está acontecendo. E eu estou percebendo que está vindo uma convergência. 2025. Pode anotar aí. Olha, a gente está 2022, outubro, né? 2025 eu quero estar aqui, beleza? Tá fechado. Tá fechado. Daqui a 3 anos. 3 anos praticamente não. Daqui a 2 anos praticamente. Nós estamos em 2023. O que é que vai acontecer? Vai vir o PROCONV L8. Algumas montadoras, como o Jaguar, por exemplo, já anunciou que 2025 vai ser 100% elétrico. Vai vir muita tecnologia 48 volts, tá? Que é o chamado híbrido leve. Tá? Então, a gente vai ver nos próximos 2, 3 anos uma mudança significativa na frota de veículos novos e seminovos. Por que isso? Meu amigo, antes dos anos 2000, ninguém falava de híbrido. Só que o Prius, que foi o primeiro do mundo, é de 1996. O Prius veio aqui para o Brasil já na 4ª geração, cara. Imagine. Você imagina que a coisa já vinha numa ebulição. O proprietário aqui do estúdio tem um Prius. Vi aqui na frente, tirei a foto, preservei a placa, porque eu coloco nos meus stories. É sério, por que eu faço isso? Para mostrar para as pessoas que os carros já estão na rua.
Quando eu falo que desse mercado são 100 mil veículos hoje, meu bem, parece pouco diante dos 40 milhões que a gente tem aqui no Brasil. Mas se a gente observar, a curva de crescimento é exponencial nos últimos anos. Então, o que é que eu quero mostrar? Eu fico tirando foto, estão me chamando de lombada eletrônica já. Porque eu fico andando, tirei a foto, preservei a placa, logicamente, eu coloco lá nos meus stories. Híbridos nas ruas, elétricos nas ruas. Porque quem não está com a mente treinada, não percebe, o carro passa ali do lado e não vê. Teve um dia em Recife, eu estava indo fazer uma palestra, tinha um híbrido do meu lado, um elétrico na minha frente e um híbrido plug-in do outro lado. Sabe, parecia que eu tinha combinado com o pessoal. E não deu nem tempo, eu estava no carro de tirar foto. Ou seja, os carros já estão na rua. E Nilson hoje no almoço falou Sim. que foi levar o filho no aeroporto de Campinas. Legal. E lá no aeroporto tinha quatro bases para recarregar. Sim, sim. E tinha uma fila de mais 15 carros Perfeito. para recarregar. Perfeito. E Isso aí, mesmo. como é que funciona isso? As Esse é o pessoas ponto. compram um carro elétrico e não tem onde carregar em casa e tal, e tem que ir para esses pontos Isso. espalhados pelas cidades. Meu amigo, eu quero que esse podcast da gente viralize. Sabe por quê? Vamos nessa. Porque a gente precisa educar o mercado. O que é que o brasileiro pensa? Ele não quer gastar R$1 com o carro dele. Ele não quer carregar em casa. Ele quer carregar na rua. Ele quer que alguém pague essa conta dele. E essa é a cabeça muitas vezes. Então, o ponto de recarga externo é um ponto de recarga para você dar uma carguinha no carro para chegar em casa, onde você carrega em casa. Existem vários tipos de tecnologia. Existe hoje o que é trabalhado pela Toyota, chamado híbrido regenerativo. Não precisa de tomada externa para carregar. É o caso do Prius, por exemplo. Isso, é o híbrido que... Isso, ele é o regenerativo é que a gente chama. automático. Isso. E já tem o híbrido plug-in, que eu ligo na tomada, que dá mais um alcance mais na parte elétrica. E tem um 100% elétrico, que obviamente vai precisar da tomada. E aí eu converso muito com donos desses carros, né? Bastante papo. Eu estou num grupo de WhatsApp em Colocaram de donos de carro elétrico. É mesmo. É muito doido, cara. E a galera, velho, tá satisfeita? Como é olha, que tá eles- o índice de satisfação desse Então, pessoal? Pense num grupo, meu amigo. Falei agora de jeito bem pernambucano, né? Num grupo assim que é, sabe, os caras são tão envolvidos com essa parte de eletrificação, os inovadores. Eu falo em algumas palestras o seguinte, tem uma curva de inovação. E nessa curva de inovação mostra que é gradativo o mercado. Certo. Primeiro eu atinjo o cara que é inovador, é aquele cara que fica na fila da loja para comprar o iPhone 14. Dorme na fila. Esse é o inovador. Esse é o cara que quer ter o primeiro carro elétrico que chega. Aí logo depois vem um cara que influencia os outros. É uma pessoa como você, reconhecido pelo que você faz, comprou aquele carro, as pessoas começam a ver, poxa, que legal, e começa porque você comprou. Vira o exemplo. Exatamente. Então a gente ainda está nessa fase. Depois vem um grande público. Então a gente ainda está... Esses 100 mil... O pessoal entender isso. Esses 100 mil são os inovadores e as pessoas que influenciam os demais. A gente ainda não entrou na grande massa. Então, por isso que eu tenho rodado o Brasil para falar sobre isso. Estão me chamando de o profeta. Estou deixando a barba crescer para parecer um profeta. Mas para que as pessoas entendam, meu amigo, que isso é um caminho sem volta. Por conta de 2025, do Procon VL8, todos os carros lançados vão ter algum nível de eletrificação. Porque quando eu falo eletrificação, não necessariamente eu estou falando do carro 100% elétrico. Tem o 48 volts, tem o híbrido regenerativo, o híbrido plug-in. A Toyota trouxe uma coisa muito bacana que foi o primeiro do mundo, foi o híbrido flex. Sabe, isso foi uma sacada. Então, esse híbrido flex, ele é abastecido com etanol, ele se torna altamente eficiente o motor e muito pouco poluente. Então, um projeto desenvolvido aqui, Brasil e Japão. E interessante. Que no caso o Corolla Cross, né? Isso, olha, o Corolla Cross, ele vendeu esse ano 9 mil unidades, tá? Do híbrido. Do híbrido, Do somente. híbrido, somente do híbrido. Só que isso representa em torno de 28% dos Corolla Cross vendidos. Tá? Se eu arredondar aqui, trouxe um pouquinho para baixo, 25%, ou seja, a cada 4, cara, um é híbrido. Então, assim, a gente teve uma baixa significativa, né, do preço do combustível, mas quando o gasolina estava batendo na casa dos R$7, ou mais que isso, que a gente, num futuro, a gente não sabe como é que vai ser. Poxa, parar para pensar, se você tem um carro que na cidade, trânsito como Salvador, de Recife, Fortaleza, as grandes capitais, trânsito muito intenso, você poder parar no semáforo, a cabine continua climatizada,
e você não está gastando uma gota de combustível. Pois é. Essa é a sacada do híbrido. Quando você quer desempenho, vai somar o motor elétrico ali com o motor a combustão. Mas não ande para no trânsito, porque quando você mais consome, o híbrido ele te atende muito bem. E a sacada da Toyota é fazer um híbrido que não liga na tomada, e aí ele é o híbrido mais em conta, 180 mil. Aí sabe o que o pessoal me comenta? Aproveitar aqui que eu vou botar tudo para fora, meu amigo. Comenta aí, o que o pessoal aproveitar comenta? essa oportunidade. Alexandre, mais um elétrico de 150 mil, o Renault Kwid. É muito caro. Por 150 mil eu compro uma BM seminova. Eu não posso comparar laranja com banana. São coisas diferentes. Eu tenho que comparar com outro elétrico. O Kwid elétrico, 150 mil, é muito em conta comparado com um Audi e-tron de 600 mil reais. Então tem que comparar dentro da categoria. As pessoas estão fazendo essa comparação errada. Aí qual é a sacada? Agora imagine como é que faz a composição, né? Por exemplo, esse carro de 150 mil, a bateria, o custo dele, e a autonomia e a velocidade máxima. Aí vai no Audi, autonomia, velocidade máxima e o que ele vai entregar. Isso, exatamente. Olha que diferença incrível. E carro elétrico, imagine. Isso, e eu já dirigi os dois. Sério? Olha, eu já dirigi o máximo que eu cheguei no elétrico foi um Tesla Model S, na versão Plaid, com nada menos que 1.134 cavalos. É mesmo, velho. Com um volante em formato de manche. Tá. E meu amigo... Desculpa, onde é que estava esse carro? Em Balneário Camboriú. Olha. De um cliente meu que eu atendi, que eu atendo revendas, atendo Olha. concessionários. Ele disse, Alexandre, vamos dar uma volta. E, meu amigo, o corpo não está preparado para sentar para numa aceleração. máquina. E para sentar numa máquina dessa? Desculpe o termo, mas o palavrão fica preso aqui na aceleração, sabe? Quando você acelera assim, é surreal. E 1.000 cavalos? 1.134 cavalos. 1.134? Não, exatamente. Não é só são 1.000. Qualquer carro tem 1.000, não é verdade? Mas por que ele consegue isso? Justamente por causa do motor elétrico. E a bateria, não é que é muito potente. A bateria é tão grande, não só em tamanho, porque é o assoalho todo do carro, mas em capacidade, que se eu conseguisse pegar essa energia acumulada nessa bateria e transferir para uma residência, eu alimentaria essa casa por 3 dias. Imagina. Só para a gente ter uma noção da capacidade da bateria. Então é algo... É porque a gente não tem o histórico. A gente não está acostumado com alta tensão, a gente não está... Sabe qual é o nosso referencial da nossa idade aqui, de carro elétrico? Carrinho de bate-bate. Não sei se aqui em Salvador chama bate-bate. Bate-bate. É a referência que a gente tinha. Ou, como teve em Recife, o ônibus elétrico, que lá chamava de pão de forma. Né? Que você tinha que subir e se segurar logo, porque ele tem muito torque e ele acelerava muito rápido. Ah, tá. Que nem metrô. O metrô daqui, inclusive, já andei, o metrô aqui é espetacular. Elétrico. Então, faz muito sentido. Essa questão dos pontos de carregamento, vou lhe explicar. O pessoal fala muito o seguinte, porque o governo tem que incentivar. Independente, meu amigo, se vai ser assim ou assim, tá? No cenário aqui, tá na frente. Quem vai eletrificar é iniciativa privada. Por exemplo. São as montadoras. Não, vou mais abaixo. É o dono do supermercado. É o dono do armazém. E o custo? E o custo de uma base dessa? Cada vez caindo mais. Você tem precificação? Sim. De 10 a 50 mil, a depender da capacidade de carga. Porque imagine o seguinte, se eu tenho uma oficina mecânica e eu quero atrair o perfil do cliente que tem uma Volvo híbrida, o cliente vai vir porque tem também um ponto de recarga. Eu vou fazer a manutenção do carro do cliente, porque o híbrido tem motor a combustão, vou trocar o óleo, pastilha e tudo mais, vou dar uma carguinha para ele e vou liberar o carro. Olha só que legal. Então, por exemplo, o dono da farmácia, se você vê os grandes home centers, agora, shopping, quanto tempo para carregar excelente o carro, pergunta. O plug-in, né? Isso, o híbrido plug-in. Vamos explicar ao pessoal a diferença do híbrido plug-in e o elétrico. Explica rapidamente. Perfeito. Vamos desenhar aqui uma escada. Aqui na base eu tenho o famoso start-stop, que é aquele carro, não o botãozinho de liga e desliga, mas o start-stop é aquele que desliga o motor quando o carro está no semáforo. Cruze, Argo e por aí vai. Compass, tá. Isso. Logo um pouquinho mais acima você tem o híbrido 48 volts. Né? Alguma coisa de Caoa Chery, alguma coisa de Audi ali, Mercedes e tudo mais. Logo em seguida você tem os híbridos, mas dentro da categoria de híbrido você tem o híbrido regenerativo, Toyota Lexus, que não precisa recarregar, e o híbrido plug-in, que carrega na tomada. Volvo, Porsche, BMW, por aí vai. E aí você sobe mais um pouquinho para o 100% elétrico, e acima do 100% elétrico você tem célula de combustível, hidrogênio e tudo mais, que ainda não é vendido aqui no Brasil. Tá. Então você vê que são degraus. Né?
Esse é o primeiro ponto. Aí quanto tempo leva para carregar? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Aí eu digo, depende. Eu estou meio que respondendo feito advogado. Já conversou com o advogado? Fala assim, né? Depende. Né? Vamos lá. O que é que acontece? Imagine uma caixa d'água. Tá? Você tem uma caixa d'água de 500 litros. E você tem uma bomba de pequena capacidade. Então você vai demorar muito para encher isso. Mas se você tiver uma bomba maior, você vai encher essa caixa d'água mais rápido. Agora, se tua caixa d'água for de 1.000 litros em vez de 500 litros, com aquela mesma bomba, vai demorar mais. O que é que eu quero dizer com essa analogia? Que depende de vários fatores. Eu vou te perguntar, qual é o teu carro? Porque estou me dizendo qual é o carro, eu sei a capacidade da bateria, em termos de tamanho. Hoje, os carros 100% elétricos variam de 40 a 100 kWh, que é muita coisa. Os híbridos, de 8 a mais ou menos uns 21 kWh. E o da Toyota é 1,3. Você vê só em termos de dimensão, para dar aqui uma visão. O da Toyota é tão pequena a capacidade que por isso que não precisa de tomada. Ele mesmo recarrega. É uma sacada do japonês. Então, depende muito. É um Volvo, que tem ali entre 14 e 18 kW, vai depender do modelo. Qual é a potência do carregador? É 220 uma tomada ou é uma estação de 22 kW? Sabe? Então, assim, vai depender muito. Um ponto que é fato para qualquer carro. Se você espera carregar 100%, vai demorar muito. Gente, quem tem... E vem cá, agora vem cá. Não tem aquela teoria que você não carregar seu celular 100%, você vai minando sua bateria? Perfeito, comentário perfeito. É porque a gente é contemporâneo. A gente vem da época do celular, era níquel hidreto. Né? Níquel hidreto não, era outra técnica, níquel cádmio. PT550. Nossa, era por sorteio. Não sei se você lembra. Pode rir, é tudo da mesma época que eu. Eu tenho a mesma idade, cara. E aí você usava aquela bateria, tinha uma base para descarregar a bateria para poder carregar. Lembra disso, não? Lembro. Isso, não só sou eu velho aqui na sala, né? Vamos lá. É o que acontece, porque aquela tecnologia, que era níquel cádmio, ela tinha efeito memória. Tá? Eu tinha que descarregar para poder carregar completamente. Aí vem a sacada da íons de lítio. Ela não tem essa questão do efeito memória. Então, já é por isso que a gente não usa níquel cádmio nos carros elétricos. Tá? Mas a questão da demora, só complementando, é o seguinte. Quando você vai abastecer seu carro, a gasolina, vocês já perceberam, eu saio falando para todo mundo aqui, que ele digita lá R$100, aí vai dar X litros. E aí, quando vai chegando próximo, começa a ficar mais lento. A mesma coisa no carregador do carro. O que acontece? Você falou do carregar muito, carregar pouco. A bateria nunca carrega 100%, para proteger ela. E nunca chega a zero. Quando ela diz que está zero, ainda tem 20% de carga. Quando diz que está cheio, eles estão te enganando, o carro te engana. Quando diz que está 100%, ele está 80%. Por quê? Trabalhar com o mínimo e com o máximo, aí sim pode degradar a bateria. Então existe um controle eletrônico no veículo, né, assim como no seu celular, por exemplo, que evita que a carga fique 100% e chegue a zero. Né? O nome disso é BSM, que é o sistema que faz essa gestão. E o interessante, por isso que eu digo, gente, vai carregar o seu carro híbrido ou elétrico fora de casa, não carrega todo o tempo. Tá? Por quê? Porque se você deixar ele carregar, chegar a 100%, que na verdade é 80%, vai demorar muito e você está tirando a vez de outra pessoa. Eu te falei que eu participo de um grupo de donos de carros elétricos. Uhum. Olha que coisa dela. Não, é muito doido, cara. É muito legal, muito bacana mesmo, sabe? E eu fico ali só vendo. Eles fizeram uma cartilha, né, um folderzinho de boas práticas. Eles imprimem, andam no carro. Quando eles passam num shopping, vê a vaga, está ocupada por um carro que não é eletrificado, eles colocam lá no para-brisa, dizendo, por favor, não ocupar a vaga se não for eletrificado. Ou seja, o mercado precisa de educação, meu amigo. Aí ele diz também assim, favor, não carregar 100% a sua bateria. Carrega apenas o suficiente e dê a vez para o próximo. Por que as pessoas fazem hoje? O melhor do Brasil, o brasileiro mesmo. Estou trabalhando, a hora do almoço eu vou onde? Vou no Rio Mar, saio cedo, porque aí começa uma competição, né? Eu saio cedo, pego ali a minha vaga e vou 2 horas de almoço. E deixa o carro lá. Tá carregando, quem tá pagando a conta é o shopping. Essa é a cabeça da gente. Quando eu deveria carregar só o suficiente para chegar em casa, e carrego em casa. E vamos entender, não preciso carregar todo dia. Olha que interessante. Chevrolet Bolt, 400 km de autonomia real. Tá? É real mesmo. Real. O carro hoje com maior autonomia no Brasil, a BMW X, dá 600 km real. É alguma coisa, né?
Mais um pouquinho eu chego em Recife, né? Saindo daqui. É alguma coisa. Meu amigo, esses 400 quilômetros, se eu rodo 40 quilômetros, é uma realidade aqui dentro de Salvador, então, 40 quilômetros por dia. Então, se eu vou carregar a cada 10 dias, é porque a gente tem esse conceito do celular. Chega em casa, bota para carregar. Chega em casa, bota para carregar. Não preciso carregar todo dia. Alexandre, quanto custa carregar? É outra pergunta. Você já ia me perguntar, eu já estou antecipando. Você vê que o mercado ele precisa dessa informação, meu amigo. E quanto custa? Você vai pegar a sua conta de energia, vai lá ver o valor do quilowatt. Eu não posso dizer quanto custa, porque Recife é uma tarifa, Salvador é outra, São Paulo é outra. Você vai olhar, tá lá, o custo do quilowatt. Beleza. Se tá bandeira amarela, vermelha, não importa. Tá lá o valor. E aí você vai multiplicar pela capacidade da bateria do carro. Então vamos dizer que o valor do quilowatt, vou arredondar aqui, normalmente é em centavos. Vamos dizer que é R$1. Tá? Vou chutar aqui. Tá? R$1. E a sua bateria é 40 kW, Nissan Leaf. 40 kWh. Então quer dizer que eu vou pagar 40 vezes, que é a bateria de 40, vezes aquele valor que está lá. Então daria, entre aspas, R$40. Só que, gente, por favor, olhe a sua conta, olhe a capacidade do seu carro. Essa continha que eu faço para carregar 100%, tá, gente? Entendi. E aí, onde vem a sacada? Por exemplo, aqui em Salvador ainda não. Mas em alguns outros estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, você tem isenção de PVA. Olha que legal, para o carro 100% elétrico. Aqui não, Aqui né? ainda não. Aqui ainda não. A gente pode defender essa bandeira. Vamos claro, isso. claro, falar com o governo, isso, né? Aqui está no segundo turno. Isso, agora é a hora, né? De puxar. Porque é o seguinte, qual é essa cara? Eu pego um carro de 400 mil, tá? Vamos dizer que, poxa, 400 mil reais, que é o ticket médio, eu fiz a conta, tá? Hoje tem carro de 150 até 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 que é o Mercedes hoje. Então o ticket médio ali é em torno de 400 mil. Tá? Peguei um carro de 400. Mas mesmo esse totalmente elétrico é o ícone, né? Eu acho, da Caoa Shelby. É isso tudo não, né? O iCar é 149, é 50 mil. 150 mil. 150 mil. Ele fica brigando ali com o Kwid do carro mais barato, né? O elétrico mais barato. O Kwid já chegou já? Sim, já deu uma volta, sim, muito legal. Convido todo mundo, gente, ande num carro elétrico. É muito diferente. O Kwid, ele é muito gostoso de dirigir. Já chegou o Kwid elétrico? Já chegou, já tá. O primeiro lote de 750 unidades já foi todo vendido. Já por 150 mil? Por 150 mil, já está chegando o segundo. Vamos pegar esse caso dos 150 mil. Eu ia falar dos 400, mas pode parecer muito distante. Vamos trazer para os 150. Vamos para 150, né? 150. 4%. Entre 4% a 4.500 lá em Pernambuco. Né? 6 mil de IPVA. Eu já não pago esses 6 mil. A manutenção. Chega a ser, a depender do modelo, 60% a 70% mais barato, porque eu não tenho óleo para trocar. Sabe? Vamos falar de revisão, então. Isso. Revisão do carro desse. Tem montadoras que não tá cobrando revisão durante 3 anos. Isso. E ainda tá dando direito de você trocar pastilha de freio e limpador de para-brisa. Tá embutindo tudo no financiamento. Isso. Tá embutindo tudo no financiamento, não. Tá embutindo tudo no valor do carro que você compra zero. Isso. Porque não troca óleo, não troca correia, não troca filtros, não tem injeção eletrônica, não tem nada. O objetivo é retenção. Cadeira? Não, mas é retenção. Por que a montadora pensa? Poxa, eu fabrico o chassi desse carro. Fui eu que criei esse negócio. A montadora pensa, poxa, 1 ano depois o cara se afasta de mim. Diz, não, eu quero você embaixo da minha asa. Então, uma maneira de você manter o cliente ali é dando esse pacote de serviços incluído ali no veículo. Isso aconteceu com alguns montadores, que eu não vou dizer o nome, que perderam alguns clientes porque o carro dava muito problema. Quando ia fazer o serviço era muito caro. Então, já está embutindo ali no preço do veículo. É uma estratégia. E o elétrico, meu amigo, muito mais em conta. A pastilha de freio vai durar 100 mil quilômetros. É mesmo, mano? Por quê? O carro é muito leve. Não, na verdade, ele é mais pesado. Mas por que ele vai demorar muito? O carro é mais pesado? É mais pesado. O Kwid, ele é 200 quilos mais pesado do que a combustão. A bateria do e-tron pesa 700 quilos. É quase o peso de um Kwid. É um negócio assim assustador, o tamanho da bateria. Mas por que ele gasta menos? Porque eu piso menos no pedal do freio. Porque pelo efeito da regeneração, carro eletrificado, quando eu vou dirigindo e tiro o pé do acelerador, você já sente o carro reduzindo a velocidade. Ele freia totalmente. Algumas versões, alguns modelos, né? Eu rodei no Rio de Janeiro com um Bolt. Tá? Eu só usei o pedal do acelerador. Eu não pisava no pedal do freio. Você acredita que ele parava o carro? Exatamente. Você controla aqui atrás do volante
o efeito da regeneração, né? Eu colocava no máximo e dava até uma sensação de tontura, porque você acelerava, quando tirava o pé do acelerador, o carro já diminuía a velocidade, por conta da regeneração para a bateria. Então, eu uso menos o freio, consequentemente... Ele, além de carregar na tomada, ele ainda tem a regeneração? Sim, né? sim. Todo eletrificado, ele carrega de forma regenerativa, que é uma sacada inteligente. Vamos aproveitar a energia cinética. Vou falar um pouquinho da física aqui, tá? Mas de um jeito meio simples. A energia cinética que foi adquirida pelo movimento do veículo e transforma ela em energia, invertendo a polaridade do motor, para carregar a bateria. Pô, grande sacada. Legal. Então tem carro que carrega só assim. São os híbridos Toyota e Lexus. Perfeito. Show. Só que quando eu quero um pouco mais da parte elétrica, eu preciso ter uma bateria de maior capacidade. Então o que é que eu faço? Além de carregar regenerativamente, eu uso o modo plug-in. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu tive com esse Bolt e fui para a Serra ali no Rio de Janeiro, você gasta energia subindo, porque você exige mais do carro, mas eu recupero na descida. Então eu saí. Vai encher no tanque na descida. Exatamente, mas é muito doido isso, é muito legal. Por isso que eu digo, gente, se tiver oportunidade, aluga um carro desse. Assim Já tem locadoras, né? Sim, sim, foi alugado, não lembro qual foi a locadora. Desci ali no Galeão, peguei o carro e o valor de subi. aluguel é muito mais caro? Não, aí depende seria o equivalente ali a você alugar um SUV, vamos dizer assim. É um carro, mesmo? um Então carro de é compatível. um carro de 315 mil. Você tem que fazer, analisar direitinho para onde é que você vai, para poder ter os pontos de carga. Para não, você pega Você não surpresa. não tem que pagar um reboque. Não, e a gente ficou preocupado com isso, que eu fui gravar um curso justamente sobre isso. E você acredita que a gente saiu e voltou com a mesma autonomia? Bacana. Porque recarregou nas descidas. Isso, porque a gente foi lá para Itaipava, vai subir uma serra, belíssima serra e tudo mais. O que eu gastei lá, eu recuperei na volta. Então, assim, Que foi fantástico. muito legal. Só pra gente concluir Sim, aqui, sim, meu amigo. que já tá chegando no nosso horário. Não, claro. É brincadeira, Não, sim. passa rápido, assunto Muito maravilhoso, Muito assunto incrível, Sim, mas eu não posso deixar de falar sobre uma matéria que eu li, sim. né, na internet, se eu não me engano foi da UOL, um motorista de aplicativo, Uhum, né, ele tinha um Fiat Punto uhum. e ele passou pela frente da concessionária da Jack Motors, Uhum. lá em São Paulo, e Legal. parou. Chegou lá e parou. Eu quero conhecer aí o carro e tal. Não, esse é elétrico. E aí ele fez um cálculo na hora, pegaram o carro dele na troca, valorizaram acima da FIP para Isso. ele conseguir Isso. ser um case, né, Legal, de divulgação. E pagaram o carro dele acima da FIP e falou, olha, eu quero fazer você comprar esse carro, você vai perceber que você vai ter uma receita Ganho, muito isso. maior Sim, do sim. que você tá rodando com esse carro já velho e tal, desgastado. E aí ele acabou apostando. Perfeito. O resultado dessa matéria, presta atenção, Sim, sim. ele lucrou 12 mil reais a mais no ano, Olha que legal. R$ 1.000 por mês a mais com o carro. Uhum. As revisões que ele gastava em torno Sim. de R$ 5.000 por ano, né? Porque rodava muito, então tinha que muita troca de óleo, muita pastilha, pneu e tal. Ele gastava R$ 60 por cada revisão. Sim. R$ 60. Mudou um pouquinho a da Jack Motors, mas é a mais barata hoje. R$ 60 a cada revisão. Então, com isso, ele fez a conta somente do que ele lucrou mais, mas não fez a conta da redução da parte de manutenção do veículo. Sim. Isso eu achei incrível, interessante. Não sei se você leu essa matéria. Sim, conheço esse case, é interessante. E isso é o que eu falo. A gente precisa educar o mercado. Meu amigo, o bombeiro precisa ser educado sobre como atender esses carros. O bombeiro, o frentista do posto de gasolina tem que saber ou entender quais são os componentes, porque tem um carro híbrido também, né? O dono do carro precisa ser educado da forma de condução, que é diferente desse carro. Eu fui dar uma olhada num Prius, né? Eu tinha um escritório perto da concessionária Audi, e aí eu tinha um Prius lá, e fui saber um Prius seminovos. Fui perguntar a história do carro, aqui bem rapidinho. E eles disseram, não, o marido deu para a esposa, e a esposa vendeu porque não sabia quando o carro estava ligado. Houve uma falha de quem? Do vendedor. Caraca, mano. Você vê, isso queima o filme. Queima. Queima o filme do carro. Então, é o que eu digo. O motorista... Poxa, quando você entra num carro híbrido, tô nem falando do elétrico, e você bota o cinto, aperta ali a partida, e o carro tá ligado. E não faz barulho nenhum. Apenas vai aparecer ali ready no painel, dizendo que o carro tá pronto.
E aí você coloca em drive e o carro faz esse barulho. Eu vou reproduzir o barulho aqui, tá, gente? É exatamente esse barulho que ele faz. Eu vou botar ré. Não faz barulho nenhum. Então isso chama a atenção, porque a gente vem de um ambiente de quê? Monza, Opala, é ou não é? Barulhento, barulhento. O ronco. Então já chama a atenção isso. A gente sente falta. Entendeu? Aí quando você pisa no pedal do acelerador, é como se fosse um interruptor, meu amigo. É imediato. O carro a combustão, ele... Quem já teve a Opala 6 cilindros automático sabe como é que é. Né? Demora, né? E aí o combustível já foi todo embora. No carro eletrificado, você pisou, ele reage de imediato. Por quê? Porque o motor elétrico tem muito torque. É o ligar, né? O ligar e desligar. É muito diferente. Então eu recomendo, gente, faça um test drive, tá? Rode com um carro híbrido elétrico, o que as montadoras querem que vocês rodem. E o setor de seminovos, meu amigo. Precisa realmente, não é à toa que eu estou aqui em Salvador, não é à toa, não. A gente precisa abrir os olhos. Porque se eu abro mão, se eu não compro essa ideia da eletrificação, eu perco o mercado que mais está crescendo no Brasil, tá? Que são os veículos eletrificados. O que acontece? Olha que coisa chata que eu vou dizer, mas me permita aqui, eu já estou muito à vontade. Claro. Não está havendo venda, está havendo compra. O cliente bem informado chega na revenda e diz: eu quero esse carro. Simplesmente se transfere daquele estoque para a casa do cliente. Perfeito, perfeito. Fato. Venda é quando o cliente quer um Corolla GLI e o argumento para ele levar um Corolla híbrido. Isso para mim é venda, isso é vendedor. Entendeu? Olha, os benefícios são esses, eu vou pagar mais, mas aí faz a conta ali. Todo mundo quer isso. Quando eu não tenho isso, eu levo o preço. E é o que eu digo, meus amigos, a Soveba e todo mundo que vai estar assistindo, são carros com ticket médio mais alto, público com poder aquisitivo, pelo menos é o que a gente imagina, maior. Eu quero esse cliente para mim. É isso mesmo. Vai ter uma aprovação de crédito maior. Exatamente. Vai ser tudo melhor, né? Só queria que o governo, né, desse alguns incentivos, né, tanto no IPVA aqui na Bahia como nacionalmente os impostos. Sim. E também a precificação do carro cada dia mais tivesse mais fabricantes de bateria para a gente diminuir também o custo desse carro, para a gente ficar totalmente acessível. Sim. E vou lhe dizer mais uma coisa, meu amigo. Sempre que eu estiver em Salvador, eu vou avisar você, porque é tanta coisa pra gente falar, eu vou vir aqui mais vezes. Que bacana. Porque tem muito conteúdo pra gente falar. Que bacana. Você que está nos assistindo, nós estamos aqui com o Alexandre, ele é especialista em carro elétrico e híbrido, e está aqui participando do nosso podcast Pit Stop a Soveba. Veio participar do 3º fórum daqui da Soveba, que foi o maior sucesso. E eu peguei ele, né? Vem cá, meu irmão. Faça a contribuição aqui também para ficar registrado no nosso podcast A Soveba. Para você que ainda não segue a gente, se inscreva na nossa página aí da Soveba. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo aí para todo mundo que quer saber algo de carro elétrico ou do ramo automotivo. Que toda segunda e quinta às 19 horas tem um entrevistado novo, associado ou não, mas tem um entrevistado novo aqui no nosso programa da Soveba. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra, meu amigo. Foi fantástico, você realmente é o esclarecedor dessa área. Quando eu tiver dúvida, pode me acionar. Eu vou te acionar. Você tem meu WhatsApp, perfeito. Claro. E quando também eu tiver um carro híbrido elétrico, eu vou pedir você para me jogar lá no grupo. Tá, pronto, que eu quero entender também mais um pouco. Muito legal. Muito obrigado mesmo, foi muito bacana, meu amigo. Agradeço demais. Muito legal. Então, pessoal, estamos encerrando aqui nosso podcast de hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.